E agora tá aí Ulisses. Ulisses, vou te jogar na tela aqui, rapaz. E aí, tudo bom, E aí, cara? pessoal? E aí, tudo bom, Maurício? Tudo bom? Tudo bom, cara. Eu queria Atrasou estar aqui, aí cara. para Desculpa, mas vamos em nada, frente. cara, nada. Vamos em frente, posso começar Compartilha a tua aqui? tela aí. Vamos lá. Aí. Compartilhei. O Ulisses está Vamos. falando direto de Waterloo, né? No Canadá. E, cara, eu tinha 15 minutos no final aqui para falar. É todo teu, tá? Tá, não, eu Show é vou teu tentar aí, cara. acelerar aqui. Vamos ver, não sei quanto tempo eu vou precisar. Não, Vamos lá, 30 minutos. É primeiro. o teu tempo que tu tinha Beleza, aí, cara. beleza. Beleza. Então, primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ulisses Telêmaco. Como o Maurício falou, eu estou aqui no Canadá, trabalho como pós-doc aqui na Universidade de Waterloo. E eu também participo de duas empresas no Brasil. A AWS, que eu ajudei a fundar em 2008, e a Keep4U, que é uma spin-off da AWS focada em processo. Isso que eu vou mostrar aqui. E aí, vamos lá, o que vocês esperam dessa apresentação? Nessa apresentação eu vou falar um pouco, é uma apresentação tem um pouco mais técnica, eu vou fazer algumas demos aqui, na verdade vou mostrar um vídeo mostrando um pouco da plataforma, mas é uma apresentação que vai falar um pouco da nossa plataforma, né, que a gente desenvolveu para integrar aplicações web e Camunda. Então, antes de começar a falar de fato da plataforma, deixa eu fazer uma breve introdução, né, de como é que surgiu. A ideia da plataforma surgiu no início do meu doutorado, em 2015, onde a gente começou lá, eu e o meu grupo de pesquisa, a gente começou, né, que é o mesmo grupo de pesquisa, vale falar que é o que o Thales, que falou antes, participa, a gente começou a estudar processo, Knowledge Intensive Process. E aí a gente, lá desde 2015, já começou a fazer experimentos usando Camunda. E aí, em 2018, a gente teve a primeira release, vamos dizer assim, dessa plataforma, era baseada nesse stack aí, né, era AngularJS, Spring Boot e Camunda. A gente fez uma POC na indústria com essa plataforma, e aí em 2020 a gente, né, pegou essa ideia, validou e refez, né, lançou uma outra plataforma com um stack mais atual, e aí esse já era Vue.js, e essa plataforma a gente usa até hoje. Então, a gente usa ela na indústria, a gente já tem, né, esse slide é 2020, no final de 2020 a gente tinha mais ou menos 10 processos automatizados, né, na indústria, e a gente usa essa plataforma para ensinar engenharia de software, né, software engineering, e business process automation para mais de 250 alunos. A gente ensina isso na UFRJ, em Portugal e aqui no Canadá. A gente usa essa plataforma de forma acadêmica. E aí, esse ano, a gente está lançando uma outra versão que já trata modularização, entra um processo de desenvolvimento específico para essa plataforma e outras features. Mas, assim, o importante aqui é falar que essa plataforma ela foi usada, está sendo usada na indústria e na academia. Assim, uma plataforma não é algo... ela já tem um uso prático na indústria. E o que a gente está construindo, né? What are we building? Nós estamos construindo o que a gente chama de Process Aware Information System. Né? E o que é esse PAIS aqui? O que é né? O que é um sistema orientado a processo? Então, para o stakeholder, para o manager, é uma web app, né, que ajuda de alguma forma a execução do processo. Mas para a gente, desenvolvedor, poxa, eu quero uma definição um pouco mais técnica. Então, uma definição um pouco mais técnica do que a gente está entregando é uma single page application, que é nativamente integrada, né, de forma nativa, ela já é integrada com uma máquina de processo. Ou seja, o fluxo da aplicação web é controlada pela máquina de processo. E, nesse caso, a máquina de processo que a gente usa é o Camunda. Então, características do que a gente do que é essa aplicação. Como eu já disse, é uma aplicação integrada com a Process Engine. O usuário, ele, de fato, inicia processos. Então, né, ele vai, de fato, startar um novo processo. E o trabalho dele no sistema é orientado a tarefas. Então, você tem formulários para iniciar processo e você tem uma task list que diz o que ele tem que fazer, né, nos vários processos que tem em execução. E aí, para cada tela de usuário, a gente tem para cada user task,
a gente tem uma página customizada, né, que tem uma documentação, normalmente uma documentação e um formulário, indicando o que é que tem que ser feito e... não sei se está com delay, não, está certo. E vamos lá, e quais são os stacks que eu uso para construir né, qual o stack ferramental que eu uso para construir essa aplicação? Então, nessa versão que eu vou apresentar, a gente... Só tira ali Desculpa. embaixo, dá um hide ali naquele StreamYard ali embaixo, Oh, tá escondendo ali. Isso aí, beleza, a gente tá te ouvindo super bem, cara. Sem delay, tá tudo ok. é que eu vi, é porque eu acho que você sumiu da tela, eu achei que tivesse um delay, mas não era. Não, então, o stack ferramental que a gente usa é baseado em Vue.js, Spring Boot e Camunda. E aí você me pergunta, poxa, né, isso dá para fazer, isso a gente sabe fazer, não preciso de nenhuma ferramenta extra. Eu sei um pouco de Vue, eu sei um pouco de Spring Boot, eu consigo integrar com Camunda. Camunda oferece lá toda a documentação para fazer isso. Acontece que a nossa plataforma torna esse trabalho de integrar a tua aplicação web com Camunda um pouco mais fácil. E como é que a gente torna isso mais fácil? Né? Vamos lá, abrindo um pouco o gatinho, né? Vamos ver o que tem lá dentro dele. A nossa solução é baseada em 2 pilares, vamos dizer assim, 2 componentes principais, que é um gerador de código e uma arquitetura de referência. E como é que eles se combinam? Então, eu tenho um gerador de código que é uma extensão de um outro gerador, né, de um gerador chamado JHipster, e ele gera código ele gera código baseado numa arquitetura de referência. Então, eu tenho código sendo gerado e código sendo reaproveitado. Então, essa é a essência da nossa plataforma. E como é que é o nosso, né, fluxo de trabalho? Assim, aqui é uma representação simplista, né, para efeitos didáticos, de como é que funciona a automação, vamos dizer assim, de um processo. Então, o primeiro passo é gerar a aplicação, gerar a aplicação web, que vai ser base para a automação dos processos. Então, essa aplicação, nesse momento, na primeira fase, na geração, ela não tem, de fato, nenhum processo BPMN. Ela não conhece nenhum processo, né, modelado em BPMN. Então, depois da fase de geração, eu tenho a customização. E o que é a customização da aplicação? É mudar a logomarca, mudar a style sheet, mudar a autenticação default, é feita em banco de dados e eu quero autenticar usando o Google, GitHub, etc, etc. Então, essas customizações da aplicação acontecem nessa fase. E aí depois, para cada processo que eu vou automatizar nessa plataforma, eu tenho a modelagem do processo em si, em BPMN, a modelagem do processo conduz, né? Depois da modelagem do processo, eu uso novamente o gerador para gerar a base, os artefatos que é base para a automação desse processo, e depois eu tenho a customização desse código. Eu vou beber uma água aqui, peraí. Então, e aí depois, esse fluxo ele acontece para cada processo. Então, eu tenho o gerador sendo usado em 2 momentos. Na fase 1, você faz uma vez por aplicação, e depois, para cada processo, eu tenho a geração do código que automatiza aquele processo, vamos dizer assim. E aí, a fase de deploy da aplicação, você pode fazer o deploy de vários processos de uma vez, como você pode fazer esse ciclo aqui uma vez por processo. Então, na fase 1, só repetindo aqui, na fase 1, né, nessa fase de geração da aplicação, eu vou criar a aplicação de fato. O gerador, nesse momento, ele é baseado em uma wizard, então eu vou como fala, respondendo algumas perguntas. O gerador vai me perguntar um monte de coisas, características sobre a aplicação, e no final a aplicação é uma aplicação web
assim, pronta para ser executada, e ela já vem com cerca de 30 features out of the box, né, prontas para serem usadas. A gente tem no nosso blog um post que explica, né, detalha essas features. Então, vocês podem ir lá e conferir quais features são geradas quando você gera a aplicação. Mas, normalmente, você tem toda a parte de deploy de processo, gestão de processo, task list, gestão de usuário, várias features de aplicação web, como esqueci minha senha, resetar senha, enfim, cadastro de tenant, se você tiver múltiplos tenants. E na fase do processo, o que o gerador gera? Ele gera 99% do código, né, para você usar. Por que eu não falo 100%? Porque se o teu código tiver algum gateway e você precisar, sei lá, colocar alguma condicional lá em memória, nas variáveis do Camunda, você tem que programar aquilo ali. Mas para processos que não envolvem gateways, você tem, ou seja, né, se você gera tudo e depois você tem que programar alguma coisinha, mas 99% do código já está pronto para ser executado. Eu não estou dizendo aqui que ele está pronto para a produção, mas ele funciona. Então, você executa o processo de ponta a ponta, e é claro que você tem a próxima fase de customização, que é onde você vai customizar os formulários. Tá? Então, vamos lá. Eu preparei aqui preparei dois demos, né? Primeiro, eu vou gerar a aplicação, e no segundo, eu vou fazer a implementação de um processo. E para isso, eu gravei aqui um vídeo, eu vou passar aqui um vídeo, que foi sobre, onde eu fiz essa gravação deixa eu preparar aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo porque na geração tanto na geração da aplicação quanto na geração do processo, na automação do processo, você tem algumas fases que são demoradas para uma apresentação. Tá? Não é nada complicado no dia a dia, mas, por exemplo, tem uma etapa lá que ele vai fazer o download das bibliotecas, que isso pode demorar até 5 minutos. Então, 5 minutos aqui na apresentação é crucial. Então, por isso, você tem um vídeo aqui que eu mostro, né, o processo que você tem que fazer. Esse vídeo é baseado nessa documentação, né? A gente tem uma documentação ensinando como é que usa, como é que instala o gerador, como é que usa. Mas, assim, para efeitos, né, de tornar a apresentação mais dinâmica, eu cortei né, eu corto o vídeo aqui, então vocês vão ver. Então, eu começo, né, seguindo esse tutorial, isso aqui é a cara do tutorial. E o que eu vou fazer? Eu tenho uma pasta, né, eu tinha um diretório no meu sistema, que está vazio, começo criando um diretório, eu vou para esse diretório, e aí eu executo o comando do gerador. Esse comando aqui, ele está indicando para o meu gerador, né, que ele está indicando para o gerador, ele está indicando para o JHipster para usar o meu gerador, chamado aqui Agile Keep, e quando eu entro, né, quando eu executo esse comando, e aí o gerador entra no modo wizard, que eu falei, né, ele vai me perguntar várias perguntas sobre a aplicação. E aqui, de novo, aqui no vídeo, eu aceito todas as respostas que o gerador já me dá como default, mas você tem a opção de mudar. Então, por exemplo, em algum momento aqui ele perguntou, qual banco de dados que você vai usar? Deixa eu ver se eu consigo. Qual banco de dados você vai usar? Eu falei, você vai usar SQL, MongoDB, Cassandra? Eu falei SQL, e aí na sequência ele já me perguntou qual banco, eu aceitei o Postgres, e por aí vai. Então, para tornar isso aqui mais rápido, eu meio que aceito todas as respostas que ele me faz. E aí, a última pergunta que ele faz é essa daqui: se eu quero instalar algum outro gerador do Marketplace. Depois que eu dou Enter aqui, começa a fase de geração de código. Então, e aí eu pauso, e aí já volto com, sei lá, aqui demorou 2 minutos essa fase. E aí ele está gerando o código. Gerado o código, ele vai iniciar a fase de baixar as bibliotecas, né? E aí essa etapa que pode demorar
de 5 a 10 minutos, dependendo do humor da máquina virtual, da tua rede, enfim. Uma vez baixado, né, aí eu dou um corte no vídeo e volto já com todos os downloads foram feitos, e aí o gerador vai me mostrar essa mensagem aqui, dizendo, olha, deu tudo certo, e agora você tem essas opções aqui para você executar a aplicação. E agora eu executo a aplicação, né, no vídeo eu executo, esse comando Maven vai subir a aplicação que eu acabei de gerar, tá? Não teve nenhuma interferência do dev aqui. Esse processo demorou alguns minutos, 2 minutos, 3 minutos. Normalmente a primeira execução demora mais, porque a aplicação está criando banco de dados. A partir da segunda, a estrutura de banco de dados já não precisa ser criada. Então aqui eu pausei o vídeo, cortei, voltei, e aí a mensagem, sei lá, alguns minutos depois, o Maven me disse isso aqui, olha, o build deu sucesso, a aplicação está acessível na porta 8080. E aí eu vou lá no browser e acesso a 8080 e essa é a aplicação gerada pela minha plataforma. Ela já é uma aplicação, você vê, ela já tem uma aplicação web, então já tem login, toda a parte do usuário, né? O usuário consegue se cadastrar, tem uma parte de validação, ele manda um e-mail para o usuário para ele validar aquele registro, tem, cadê o que eu mostrei aqui? Já tem uma tela de My Tasks, então já tem um task list nativo, só que não tem nenhuma tarefa, eu ainda não, de fato não tem nenhum processo executando aqui, não tem nenhuma entidade de domínio, e aí eu mostro, o menu de administration já vem com algumas coisas, como a parte de process definition, process instances, enfim. Alguns usuários default, a parte de métrica da aplicação, enfim, a aplicação já vem com algumas features, elas estão todas documentadas lá no nosso parte de, né, o que eu tenho de API e usuário. Então, essa é a geração da aplicação. Então, de novo, baseado, você usa o gerador, ele te faz uma série de perguntas e ele gera a base da aplicação. A partir dessa aplicação, nesse status, é que eu faço a geração, a automação de fato do processo. E aí eu mostro isso aqui nesse segundo vídeo. Implementing a business process. Então, aqui eu vou, né, de novo, eu vou mostrar como é que uma vez que eu criei a aplicação, eu vou automatizar um processo. O que é automatizar um processo? Eu vou criar as telas para a execução de um determinado processo, né? O usuário vai conseguir startar aquele processo e executar as tarefas humanas, as user tasks daquele processo, na aplicação que eu acabei de criar. E aí, esse tutorial, né, esse vídeo, na verdade, segue uma versão bem resumida desse tutorial, Getting Started, da nossa documentação. E aqui, esse Getting Started, eu vou automatizar aquele processo lá em cima. E os passos que eu vou seguir, né? Olha só, na documentação, ele divide a automação desse processo em 9 passos. Aqui no vídeo, eu vou meio que fazer vários passos de uma vez só, para deixar a apresentação mais rápida. Mas, não, como está no blog, está um pouco mais detalhado para efeitos didáticos. E eu vou explicar qual foi essa adaptação que eu fiz aqui. Então, o primeiro passo que eu faço é definir o modelo BPMN. O modelo BPMN está aqui, marcado como primeiro passo. E depois eu faço a definição do processo de domínio, do modelo de domínio. Aqui o que eu quero mostrar é que a aplicação não tem nenhuma entidade de domínio ainda, não tem nenhuma tabela criada, e o Process Definition não tem nenhum processo deployado. Então, eu abri o Camunda Modeler e fui lá e desenhei um processo. Assim, é um processo, é um toy example, tá? Não é um processo real, a gente sabe que processos reais são muito mais complexos, mas a lógica é a mesma. Tá? Quais as características desse processo? Ele tem que ser executável, eu marco aqui como executável, e ele tem que ter um nome. Ele tem essas duas características. E outra coisa também é que as tarefas têm que ter nome, né?
uma prática nossa de alterar aquele nome, né, alterar o nome da tarefa, porque esse nome é importante no processo. Então, a gente não aceita aquele nome que o Camunda coloca de forma automática e coloca um nome mais sugestivo nas tarefas, né, o identificador mais sugestivo. Então, dado o BPMN, qual que é o próximo passo aqui? É definir o meu objeto, o meu modelo de domínio. O modelo de domínio, aqui, o modelo de domínio aqui, nesse exemplo, ele representa as tabelas, ou o dado, que vai ser manipulado pelo processo. Então, qual que é esse processo aqui? É um processo de travel plan, ou seja, o usuário, a ideia é que o usuário entre e planeje sua viagem. Então, o planejamento da viagem, nesse exemplo aqui, envolve indicar por qual voo ele vai, né? Detalhes do voo, detalhes do hotel e detalhes do aluguel de carro. Então, o objeto de domínio, né? Eu criei um objeto de domínio aqui chamado plano de viagem, que vai conter todas essas informações que, né, manipuladas pelo processo. Então, eu inicio um processo e no final do processo eu tenho que ter um plano. Então, o plano é algo que vai viver, vamos dizer assim, depois que o processo acabar. Então, é o resultado. O que eu preciso obter no final desse processo? Quando o processo acabar, eu tenho que ter um travel plan, um objeto de domínio chamado travel plan, cadastrado no meu sistema. Então, essa é o meu, né, entidade de domínio no meu exemplo aqui. E agora, o que eu faço? Qual que é a próxima etapa aqui? É gerar, de fato, os objetos do processo. Então, eu vou gerar o start form, vou gerar as tarefas, né, e as user tasks desse processo, baseados na minha entidade de domínio. Então, aqui, como é que, né, isso no tutorial eu explico mais detalhes, mas aqui como é que o gerador funciona? Ele funciona baseado em metadata. Então, para cada entidade, para cada componente, e eu tenho vários, né? Eu tenho um componente que representa o meu domain entity, o start form e as user tasks. Então, para cada um desses componentes, eu vou ter um metadata, um arquivo JSON, que vai indicar, né, como é que o gerador tem que gerar esses formulários. E, de novo, no tutorial, eu explico como é que é o formato desse JSON, né? Aqui, para efeitos, né, da apresentação, eu peguei todos esses JSONs prontos e coloquei lá na pasta da minha aplicação. Então, nesse momento, aquela aplicação que eu acabei de gerar, ela tem... eu peguei aquela aplicação, coloquei esses JSONs, né, e aí eu explico um pouco mais, por exemplo, esse JSON aqui do start form, eu estou dizendo para o start form que no start form o usuário vai manipular 3 informações do meu domínio, que é o nome da viagem, o start date e o end date. Tá? E, por exemplo, a tarefa de hotel, ele vai exibir informações do domínio, como read only, mas a informação de hotel e o número do booking são informações que ele vai editar naquela tarefa de usuário. Então, eu pego todo esse metadata e agora eu vou executar o gerador. Aí eu digito o comando jhipster entity e aí eu passo o nome de uma das entidades. O que vai acontecer nesse momento? O gerador vai ler esse metadata e vai gerar, né, o código de tudo que está lá na seção metadata, né, na área do jhipster. Então, ele vai gerar ele está gerando aqui código, ele está gerando código para todas as tarefas de user task, está gerando o código do start form e está gerando a própria entidade de domínio. Então, ele está gerando Java, banco de dados e a parte front-end. Tá? E aí, qual o próximo passo agora? Eu vou restartar a aplicação. E aí, eu pauso aqui o vídeo, acho que eu pauso o vídeo, deixa eu ver. Porque isso vai demorar, sei lá, 2 minutos. Acho que eu pauso o vídeo agora eu vou pausar o vídeo e aí já volto com ele
deployado. Então, restartei a aplicação. E aqui, olha, eu vou mostrar que não tem. Você vê, eu mostro que os menus estão zerados, né? Não tem nada no meu entity. E aí, quando eu dou reload na aplicação, aparece minha entidade de domínio. Então, eu tenho uma entidade de domínio, as entidades de domínio aparecem sempre dentro do menu Entities. O passo agora seguinte é fazer o deploy do processo. Então, vou lá no deploy, escolho o BPMN, né, que eu usei no exemplo, e aí, agora, vamos dizer, eu já gerei o código, já fiz o deploy do processo, e essa aplicação já consegue, né, já tem, ó, quando o usuário clica lá no play, eu já tenho uma página de start form desse processo, onde essa página é dividida em duas seções, né? Documentação e formulário. A documentação, ela veio do próprio BPMN. Então, eu uso o elemento documentation lá do processo, eu coloco um markdown, e esse markdown que eu coloco lá, ele é exibido para o usuário, né? Como documentação desse formulário. E esse formulário ele foi gerado baseado no metadata. Então, eu tenho um domínio, uma entidade domínio, que tem uma definição lá de quais campos ela tem, e os formulários são subconjuntos desse domínio, desses elementos de domínio. Então, aqui no caso, estou iniciando esse processo. E aqui, nesse momento, eu já tenho uma instância em execução, e aí eu posso verificar, né, no My Tasks, né, eu fui lá na tela My Tasks e vi que a minha lista de tarefas agora tem uma tarefa Choose Flight, né, que é a primeira tarefa do meu processo. E aí, quando eu clico em Execute, né, é a mesma lógica. A documentação vem do BPMN, então cada tarefa você pode escrever a documentação, e o formulário é baseado no metadata. Então, eu indiquei que esses 3 campos eram read-only, mas que nessa tarefa o usuário ia editar esses 2 campos aqui, e aí ele completa a tarefa, e aí vem a próxima tarefa. Próxima tarefa, no caso... eu tenho uma outra coisa legal, é que você consegue ver, você tem a visão da instância, né? Então, você pode ver as tarefas tanto pelo My Tasks, vai te mostrar as tarefas onde você, né, que você tem permissão, você está no tenant daquela tarefa, ou você tem a role para executar aquela tarefa, mas você também pode ver pela instância. Então, na instância, como é que eu exibo uma instância aqui, né? Um process instance. Ele tem uma seção que ele mostra os dados do domínio, e depois eu mostro as tarefas daquela instância e uma representação gráfica do BPMN. Então, você consegue ver o domínio, as tarefas e o BPMN, onde é que você está numa mesma tela. E aí, quando você clica lá no Play, eu estou executando a tarefa Hotel, e... aí aqui nesse momento do vídeo deu um branco, eu não lembrei o nome de nenhum hotel, e coloquei um nome bem original, Hotel ABC. E aí vem para a próxima tarefa. Quando eu executar o Rent a Car, o meu processo inicia, o meu processo encerra, né? Está dado como completed, todas as tarefas feitas, não tem mais nenhuma tarefa na minha lista. Tá? Tem outra coisa que eu vou mostrar aqui no vídeo, que é isso aqui é o seguinte, o código-fonte, né? Essa aplicação, eu fiz o commit, depois que eu fiz a geração, né, do primeiro vídeo, eu fiz o commit do código. E aí eu executei o gerador para ver o que foi que ele gerou. Então, olha só, e aí eu vou ordenar aqui pelo path. Quando eu ordenar pelo path, vocês vão ver que esse código aqui, que está na pasta JHipster, foi o código que o dev programou. Então, o dev programou. Alguém teve que fazer esses metadatas. E o resto, né, que está dividido aqui, a parte de back-end, né? São 3 grandes conjuntos. Back-end, banco de dados, né, porque a parte que é feita com Liquibase, e front-end. Tudo isso foi gerado pelo gerador. E é em cima disso, né, que o desenvolvedor, na próxima fase, vai trabalhar. Porque os formulários, assim,
O que eu quis dizer na apresentação é que funciona. Você consegue executar o processo de ponta a ponta, a menos que tenha um gateway, mas, né, ele não está, vamos dizer assim, os formulários ainda precisam ser trabalhados em alguns casos, mas executa. A integração Camunda e aplicação web já funciona. Isso aqui eu estou demonstrando o seguinte, eu estou mostrando a minha tabela de domínio. Então, a tabela de domínio aqui, muitas vezes é isso né, o manager quer ver, como é que está meu domínio. Ele é alimentado pelo processo. Então, eu iniciei 2 instâncias e eu tenho 2 linhas na minha tabela de domínio, né? Eu tenho 2 planos de viagem. Um que está completo e outro que ainda está em execução. Então, ó, é isso que eu tinha para apresentar de demo. Deixa eu voltar Legal, aqui. cara. Muito É, bom. não sei quanto, acho que estourei meu tempo, né? Estouramos aí. Cara, é open source, né? Quem quiser Open utilizar. source. Ó, eu penso, deixa eu só mostrar aqui. Aqui eu falava mais das features, mas deixa eu ir para um slide aqui que eu acho interessante. Esse slide aqui da documentação. Esse slide aqui, vocês, né, Agile Keep, GitHub.io, PAP O pessoal tá Documentation. tirando foto aqui, cara, do teu slide aí. Ó. Assim, vocês conseguem baixar Chamou atenção, hein? consegue baixar o gerador e usar o gerador. Você está lá, pode usar, fazer aplicação. Assim, a gente já usou eu posso falar, esse gerador foi muito testado, porque a gente usa isso na disciplina, então tem disciplina que tem 70 alunos usando, entendeu? E usa mesmo, assim, foi uma boa bateria de teste em cima desse gerador, porque a turma pega muito erro, entendeu? Então, essa versão que está lá está bem estável, asseguro que vocês conseguem rodar todos os exemplos que estão lá, funcionam. E assim... É legal para aprender também, né? Pô, muito Tu vê como é legal. que gerou, né? Mesmo que você não use, se não quiser, pode aprender como é que ele gera por trás, como é que ele usa as REST APIs, né? Muito bom. Legal, cara. Perguntas, pessoal. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta aqui na plateia. E aí? Gostaram, pessoal? Pô, vamos dar um salve de palmas pro... Aí, legal. Aí, ó, pessoal curtiu, cara. Muito bom. Vamos ver se tem alguma questão. Parabéns, muito interessante. Olha, a Juliane colocou aqui, ó. Juliana Fernandes. Obrigado, Juliana. Então, cara, essa solução foi criada aí com a Universidade de Waterloo e mais gente aqui no Brasil também, ao redor do mundo. Como é que é? Como é que o pessoal quiser utilizar? É só baixar lá do GitHub e utilizar, né? E o pessoal quiser contribuir também, pode contribuir. Pode contribuir. Então, deixa eu responder. Quem fez essa, né? O grupo que está por trás é o grupo de pesquisa. Os créditos aí. Não, o grupo de pesquisa onde eu faço parte, o Toaci, o próprio Thales, que está aí com você, é um grupo de pesquisa Agile Keep. A gente que, né, lá no início do meu doutorado, a gente começou a fazer isso, mas a coisa criou, vamos dizer assim, criou corpo quando isso foi para a indústria. E aí a AWS e a Keep4U foram muito importantes para tornar isso, de fato, esse projeto acadêmico, vamos dizer assim, de fato, um produto robusto, vamos dizer assim, sólido para ser usado. Então, ele começou na indústria, começou na academia e se desenvolveu, assim, maturou na indústria. E 100% open source, né? Pelo menos essa versão que está lá é open source. A gente, na Keep4U, trabalha uma versão um pouco mais sofisticada, que tem algumas features a mais. Essa é uma versão que não é open source. Mas, assim, o principal, né, da ideia de você ter código gerado e esse código gerado pode ser customizado como o desenvolvedor bem quiser, então você não tem o problema de esbarrar numa... como alguém falou aí, você é low code até que você precise fazer uma alteração, né? E aí fazer a alteração é mais caro do que se você não estivesse usando uma plataforma low code. Aqui a gente não tem esse problema, porque, por exemplo, a experiência da gente, né? Na AWS,
e na Keep4U, a gente já usava essa stack. A gente já usava Spring Boot já há mais de 10 anos, já usava Vue.js há muito tempo. Então, para o desenvolvedor, não teve essa curva de aprendizado tão grande. O cara já sabe como é que trabalha com Vue.js, ele já sabe como é que trabalha com Spring Boot. Então, é muito fácil para ele customizar uma tela. Por outro lado, essa parte de fazer essa integração com Camunda, ele também não se preocupa muito, porque já está pronto, o gerador já me dá. Isso é muito chato fazer, entendeu? Se você não tiver o suporte dessa ferramenta, você consegue fazer a tua aplicação web e integrar com Camunda. Mas essa abstração que a arquitetura de referência traz, na nossa experiência, ela torna muito produtivo o desenvolvimento, porque ele dá o poder para o desenvolvedor fazer as customizações que ele quiser, porque o código é o que ele já conhece, Spring Boot, Vue.js, mas o controle do fluxo da aplicação fica com Camunda. Tá. O processo, o analista desenha o processo, e é legal que ele desenha o processo, ele passa, né? Estou falando aqui, vocês já sabem disso, né? O cara ele olha com muito mais cuidado para o processo, porque o processo agora não é um mero desenho que ele vai entregar para o programador, é um desenho que vai executar, meu amigo. É um modelo que vai ser executado. Então, nossa experiência é essa, sabe? O gerador, essa plataforma, ela traz um ganho muito grande para a equipe. Legal. Cara, valeu, muito obrigado. Valeu, direto de Waterloo. Tá frio aí, né, cara? De camisa da seleção brasileira aí. Parabéns, cara. Valeu. A gente vai concluir aqui o evento. Valeu, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Vou ficar aqui. Tá bom, cara. Valeu. Um abraço. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente estourou aqui o tempo em 10 minutos e eu vou ter que dar aqui o stop broadcast. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem está lá remoto, mais um evento aqui, o 5º evento aqui nesse ano, presencial, híbrido, né? E é isso aí. Ano que vem vai ter mais. Um abraço.